Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do Bitcoin BTC par USDT. Hoje, 24/5/2022, 9 horas e 27 minutos. Tentarei ser breve nesse vídeo, tá, pessoal? Já falamos sobre correções, possíveis correções no vídeo passado, mas eu sempre falo para vocês que quando eu vejo algo, né, que me chama a atenção em relação à operação, eu tento passar para vocês. Então aqui nós estamos no tempo gráfico diário, tá? Certamente irei migrar para o tempo gráfico semanal. E o que eu gostaria de analisar com vocês aqui é o seguinte, tá? Nós já sabemos que o viés é de baixa, aconteceu o cruzamento da morte ou cruz morta, como queira chamar, e o preço ele desce aqui, ó, a sombra até 26.723, 26.600. Algumas pessoas falam que ele buscou 24K no futuros, eu não vi, tá? Então, dentro desse cenário aqui, nós vamos aqui marcar esse nível que foi a retração que ele fez até 48.135, tá? O nosso setup ele é baseado em médias móveis, claro. Quem trabalha com médias móveis sabe que quando aconteceu aqui a cruz morta, o gráfico agora ele trabalha de cabeça para baixo. Então, se ele projeta para baixo, ele retrai para cima. E nesse caso aqui, que já tinha acontecido a cruz morta, ele projetou e depois retraiu até 48.300, 48.135. Perdeu mais uma vez e agora está projetando. Então, diante desse cenário aqui, nós iremos analisar o seguinte: ele encontra um suporte, tá? No vídeo passado eu falei possíveis pontos de compra, tá? Então ele encontra um suporte aqui em 28.627 e fica trabalhando aqui, ó, entre 28.627 e esse nível aqui que foi a máxima que o preço fez, 31.455, ou seja, ele cria um micro canal, né? Que isso aqui é um canal micro. Então isso aqui, ó, ele vai no suporte, volta na resistência, suporte e resistência. Poderia fazer isso por alguns dias. Aqui tem 12 dias, tá? Se vocês contarem aqui, dá 12 candles diário, 12 dias que ele está fazendo isso aqui, tá, pessoal? Aí as pessoas falam assim: bom, Cláudio, é o seguinte, mas ele está bem próximo do suporte de 28.627, o que poderia não retrair nas médias, mas nós trabalhamos com probabilidades, tá? Nós não damos certeza de movimento do gráfico, nós trabalhamos com probabilidades. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Eu irei dar um zoom, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Dar um zoom para ficar melhor para visualizar. Você já sabe que a nossa máxima é aqui, a mínima é aqui. Já mostrei lá atrás, né, no vídeo passado. E o que eu quero é ampliar isso aqui para a gente trabalhar na possível retração da média, tá? Isso aqui é um canal, já falei, 28.627, 31.455. Aqui é uma meia-lua do suporte, mostrei 12 dias aqui. Irei limpar para nós trabalharmos aqui. Então, entenda o seguinte, 12 dias andando de lado, ele já precificou aqui uma mínima em 26.723 e essa é a nossa máxima, tá? 31.455. Bom, se eu quero operar, a minha operação ela tem que ser dentro desse padrão aqui, tá? Claro que nós estamos no diário. Vamos lá entender isso aqui. O preço, quando o gráfico ele é baixista, ele cruzou aqui para baixo, né? Aconteceu o cruzamento da morte, então ele projetou de 48.135, isso aqui foi uma projeção, tá? Porque ele está indo para baixo. Ele projetou até esse nível, tá? E agora ele poderia fazer o que? Ele poderia retrair na média. Bom, essa retração ela poderia ser até a 9, tá? Como já aconteceu. Poderia ser até a 21, até a 50 ou até a 200. Então, essa aqui, ó, é a nossa margem de trabalho. Se vocês observarem, tá? Isso aqui forma um leque, onde o gráfico faz uma projeção e ele poderia retrair aqui na média. Para ficar de fácil entendimento para vocês, ele poderia fazer isso aqui, ó, abrir esse leque, tá? Aqui já é um leque 250, 21 e 9, porém de cabeça para baixo. Quando ele é autista, é diferente, ela retrai na média e projeta para cima, fazendo topos e fundos
ascendentes. Então aqui nós temos o leque e ele poderia retrair em uma dessas médias, correto? Então vamos lá. Já entenderam, né, a visão de leque? Essa aqui é a base, o suporte, porque o gráfico está de cabeça para baixo. Aqui é suporte, suporte e o preço está abaixo da 9, que se você colocasse na posição normal, seria isso aqui, ó, tá? É só colocar para vocês. Seria, vamos usar esse exemplo aqui, ó. Seria isso aqui. 250, 21,9, ele projeta e retrai nas médias, tá? Então esse é o padrão leque positivo e esse é o padrão leque negativo, porque aqui, se vocês observarem, o gráfico está de cabeça para baixo. Então, se ele projeta para baixo, ele vai retrair para cima. Então, onde seria essa retração? Vamos tentar bolar aqui uma estratégia de operação. Bom, se eu compro aqui, ele retrai até a 21, eu teria 8,9. Se ele retrai até 50, eu teria 18,65 e se ele retrai até 200, eu teria 41,71, tá? Mas nós sabemos que o topo é aqui. Seria 65,34. Mas vamos lá que a 9 é resistência, 21 é resistência, 50 e 200 é resistência. Então, nós vamos tirar aqui a prova dos 9 com a retração de Fibo para entendermos até onde esse preço ele poderia voltar, né, em uma possível retração na média. Então, nós pegamos aqui o Fibonacci e trabalhamos com essa projeção aqui, ou seja, projetei, foi o que o gráfico fez, uma projeção para baixo, e eu preciso saber até onde esse preço poderia retrair. Então, a ferramenta de Fibo aqui, ela me dá um nível aqui de retração em 50%, tá? 37.479 e 61,8 de Fibo, 39.962. A força compradora atuando bem, ele poderia tocar aqui até a 200, 41.282, tá? Então, vamos trabalhar dentro das normalidades de Fibonacci, 37.479, 39.962 poderia ser a possível retração do preço, tá? Bom, Cláudio, se nós vamos trabalhar com essa retração e nós temos a probabilidade do preço subir, descer e andar de forma lateral, como seria essa operação? Bom, se você entender que iria entrar aqui, o seu suporte ele tem que trabalhar abaixo, tá? Então aí fica a critério de vocês onde seria colocado o stop de vocês, caso o preço retorne aqui, mas é preciso aguardar, né? Cláudio, aguardar de qual forma? Vamos lá, nós sabemos que quem opera short e long, eu estou entrando nesse assunto porque eu tenho alunos que operam short e long, para quem não sabe, no mercado futuros nós trabalhamos tendo resultado acreditando na baixa do Bitcoin e tendo resultado acreditando na alta. Então, certamente, se o cara vai trabalhar short e long, se ele acredita que o preço, tá, vai para baixo, ele certamente precisa aguardar perder esse suporte aqui, tá? Perder o suporte, o cara irá abrir uma operação short, tá? E teria quanto de lucro abrindo uma operação short agora, no preço que está? 8,9. Se ele aguardar perder o suporte, 6,50 e poderia dar continuidade a essa baixa, tá? Essa é a forma de se operar. Bom, se eu acredito que vai para cima, long, nós sabemos que a probabilidade aqui é para baixo, tá, pessoal? O viés é de baixo, o mercado está negativo. Então, a probabilidade maior é romper para baixo. Mas se você vai fazer um long, a sua resistência é essa aqui, ó, você teria 7,36% de lucro. E se ele voltar nas médias, tá? Aqui onde eu falei 21,50, 50% de FIB 61,8, 36,24. Então, a sua estratégia de trabalho tem que ser baseada na resistência de 48, 135 e suporte de 26.723, tá? Essa é a nossa análise aqui, é o que eu indico que você busque possíveis pontos de entrada aqui, com bom gerenciamento de risco, stop calibrado, aguardar alguns padrões aqui de reversão para fazer essa entrada, tá? Então aqui nós fazemos a análise do preço e eu falo para vocês qual é a minha visão de operação dentro disso aqui. Mas antes nós ainda vamos analisar o semanal, tá aí o 15 minutos, beleza? Então vamos lá.
Comecei pelo tempo gráfico diário, vou migrar para o semanal e dar uma olhada no 15 minutos. Ele está andando de lado, tem 12 dias andando de lado. Se ele perde aqui, ó, nós vamos abrir um short, vamos até 26.700 e quem sabe mais baixo. Observem aqui, ó. Se perde, deixa só, se perde esses dois suportes aqui, pessoal, olha, os próximos suportes, olha onde eles estão, ó. Tô dando um zoom para vocês aqui, ó. 24, tá no diário aqui, ó. 24 e esse nível aqui, ó. 19.897, entende? Então ele perdendo esses dois níveis aqui, eu poderia buscar tudo isso para baixo, 24,19, porque o padrão já é de baixa, mas eu acredito que devido a essa formação, mostrar para vocês aqui algo, tá? Não sei se vocês já viram, né? Ele andando de lado 12 dias aqui, ó, já mostra algo diferente. Volume. Observem que teve aqui, ó, uma movimentação maior, claro. Tiveram várias barras vermelhas, porque aqui ele caiu. Mas observem que daqui, ó, dessa segunda barra vermelha, ele começa a entrar dentro de uma normalidade. Ou seja, onde os compradores estão tentando consolidar o preço nesse nível aqui, de 28.627. Se eles irão conseguir, né, evitar outras barras, 2, 3, 4 ou 5 aqui negativas, eu não sei, mas estão tentando consolidar o preço para acontecer isso aqui, ó. O preço fica andando de lado ou mantendo um suporte. Um exemplo, 28.600, 31.400, 28.600, 31.400, até que entre força suficiente para jogar para cima ou que ele realmente perca o suporte. Aqui nós temos o MACD positivo, tá? Esse MACD aqui ele é positivo. Observem que o DMI-, que é essa linha vermelha, ela estava bem acentuada aqui, eu estava para cima. O ADX, que é o autenticador desse movimento, observem que esse movimento aqui, ó, de baixa, nessa correção que ela fez, é uma correção forte. Olha como está o ADX aqui, ó, subiu bastante, é uma correção forte. E observem que o DMI- está voltando para as normalidades. Por quê? Porque aqui o preço passa a andar de lado. Nesse movimento que ele cai aqui, ó, esse DMI- sobe bastante aqui e o ADX mostra, ó, a força que está nesse movimento de baixa. Então isso aqui é uma força, ó, considerável, está forte. Olha como ele está aqui, parecendo uma cobra naja, né? Olha como está isso aqui. Então tem muita força vendedora atuando nesse ponto. Porém, quando o DMI- ele começa a enfraquecer, é sinal de que aqui houve algum movimento contrário à queda, ou seja, aconteceu movimento de compra aqui, como fica claro nos candles. E aí ele começa a enfraquecer. Se esse movimento de compra aqui ele continuarem comprando nesse nível, esse DMI mais aqui, ó, ele começa a subir, tá? E o ADX autentica que realmente está virando mão, o que não é o caso no momento. Mas, voltando aqui, esse nível aqui já me chama a atenção como um nível de suporte que foi falado no passado, que é um nível considerável, e poderia acontecer uma fuga do preço, tá? Poderia, não estou dando garantias, até esses níveis aqui, ó. 21, tá? 31.370, 50, 35, 123, 50% de FIBO, que o gráfico ele tende a respeitar esses níveis, 37.479 e 39.962, tá? Então a chamada do vídeo poderia ser possíveis retrações nos níveis de 39, 37. Aí o cara não assiste o vídeo, não sabe que o nosso setup de operação são médias móveis, diz como que um preço pode retrair para cima, entende? Então é isso que tem acontecido bastante nesse mercado. Então a nossa estratégia aqui no diário seria: suporte, perdeu short, tá? Reverteu daqui uma possível entrada analisando esses pontos e o seu stop iria trabalhar abaixo dos 28.627. É mastigado aqui porque poderia buscar esses níveis. Vamos migrar aqui para o semanal. Eu falei que não seria demorada essa análise. Por que eu faço no YouTube? Nós temos grupo precificado, tem uma galera aí, o pessoal do pacote das altcoins, né? Nós passamos pacote de altcoins para acompanhar curto, médio e longo prazo, tá? E tem o pessoal do grupo aberto que também assiste os vídeos. Então, imagina eu falar e
vamos colocar assim, né, mostrar minha visão para o mercado, para cada grupo, seria o dia todo. Então faz só um vídeo, eu mostro a minha visão, o que é que eu penso, e aí compartilho com todos, tá bom? Então vamos lá, semanal aqui o cenário, olha só. Precificou, como eu falei para vocês aqui, tá? Espero que esteja dando para ver. Precificou aqui 26.723, uma sombra. Está indo em direção no semanal, observem que são candles aqui negativos. Por isso eu falo para vocês que, ó, presta atenção nisso aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês que nem todo mundo enxerga. Projeção, tá? Retração, projeção, tá? Ele poderia projetar, vou mostrar para vocês até onde, mas está prestes a acontecer uma retração. Se essa retração acontecer aqui na média de 50%, 61,8 de FIBO, tá? Nós vamos colocar aqui uma LTB, certo? Então o preço ele poderia retrair até as médias e fazer esse movimento aqui, correto? Então não descartem a probabilidade do preço encontrar uma fuga aqui, ó, nesse ponto, tá? Ou fazer um movimento de fuga nesse ponto. Claro que nós sabemos que o viés aqui é de baixa, ele poderia perder, deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Não fica uma poluição visual, deixa eu ver aqui. Pronto. Então seria esse movimento aqui, tá? Suporte, perdão. Suporte, resistência, suporte, perdeu, voltou, tá? Voltou aqui, está indo em direção ao suporte mais uma vez. Se acontecer uma fuga nesse padrão, ele precisa ser nesses níveis aqui, ó, tá? E depois, se for o caso, buscar lá os nossos níveis de 25, 20, 28. Então, assim, por que que eu acredito em uma fuga? Prestem atenção no padrão, tá? Isso aqui é price action. Ele já fez esse padrão, fez esse aqui, respeitou bem, e agora fez esse aqui, tá? Então, por isso eu digo para vocês que aqui seria ou poderia ser um possível ponto de uma fuga até 37, 479, 39, 962, tá? Quando eu falo fuga, pessoal, é porque nós temos um canal micro aqui no diário, como eu mostrei, tá? 28.627, se não me falha a memória, 31.455 seria esse canal aqui. Se ele sobe e rompe a resistência, o preço tem uma fuga aqui até o 50%, 61,8 de FIBO. Se perde o suporte, fuga também para baixa short, entende? Então poderia acontecer, né, um movimento aqui, eu acredito que de um período curto aí de tempo, seja para cima ou para baixo. Isso aqui não é teoria de Dilma, tá? Mas eu estou torcendo que seja para cima, porque os caras estão tentando defender esse suporte. Agora, se perder, paciência, né? Nós já sabemos que esse padrão ele é baixista, né? O preço ele poderia dar continuidade a esse padrão aqui e buscar níveis mais baixos aí, tá? Mesmo porque limpando isso aqui, tá? Acredito que todos já viram. Limpar isso aqui tem esse problema aqui, ó, 200, tá? Aqui é 21, 50 e a 9. Observem o seguinte, 9,21 já cruzou 50. Quando ela cruza 50 aqui, ó, vem em direção a 200. Falei também no vídeo anterior. A 200 está aqui, ó, nesse nível, tá? 25.282. E a 9 ela poderia descer até essa 200. Vamos entender o seguinte, por proporção aqui, tá? Aqui tem um suporte 18.995. Vamos entender o seguinte, se essa 9,21 continuar descendo aqui, ó, ela vai empurrar esse candle até encostar aqui na EMA de 200, que é um suporte considerável, e a 9 tocando a 200 e não parando aqui na 200, empurra mais para baixo o candle. Então, quanto mais essa 9 desce, mais o preço ele é empurrado. Só que isso precisa acontecer primeiro no diário, certo? Aí vamos dar uma olhada no 3 dias aqui, 3 dias para entender o que é que eu estou falando, porque isso aqui, ó,
eu reduzo o semanal aqui e boto 3 dias. Olha só, eu estou falando disso aqui, ó, certo? Essa 9 cruzar 9,21 e 50 cruzar 200 para baixo. Então entendam, se ele não encontrar, como eu falei para vocês, essa zona de suporte aqui, ó, e o preço, se ele não fizer uma fuga até as médias, o que acontece? Essa 50 cruza, esse preço não vai ficar aqui, tá? Aqui é um suporte, ele vai perder esse suporte e vai empurrar até o nível de 25. Vocês conseguem enxergar algum suporte abaixo desse nível aqui de 28.600? Imediato, não tem médias e não tem suporte feito aqui pelo Price Action. Tem um aqui, ó. Aqui teve um movimento aqui, 24.258, tá? Que já é abaixo do nível de 25 que eu falei. Então, a força compradora, os interessados em manter, né, ou garantir esse suporte, precisa fazer uma fuga daqui, desse ponto. Ao contrário, olha, 9, 21 e 50. 50 cruzou no 3 dias aqui. 50 cruzou, vai empurrar para baixo, 24, 18 e por aí vai, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, nós estávamos no semanal, voltando aqui para o semanal, tá? Então observem o seguinte, é isso aqui que eu estou falando, tá? Se perder paciência, vai buscar o 25, vai descer aqui até essa 9 chegar, mas isso poderia acontecer uma reversão, tá? Uma fuga ou uma retração do preço até a média dentro desse tempo gráfico aqui, seja diário, semanal, né? Eu acredito que nesse ponto aqui, tá bom? Poderia, não estou dizendo que irá fazer, uma reversão daqui. Ao contrário, nós já sabemos que o viés aqui é de baixa, ele vai continuar fazendo fundos mais baixos, beleza, pessoal? Então, só aqui no semanal, dá uma recapitulada aqui. MACD aqui, ó, negativo no semanal. Aqui está neutro. Observem que aqui no semanal, ó, despejo forte aqui, olha só quantos candles negativos, tá? Nesse ponto. Por quê? Isso aqui no diário acontece primeiro, correto? E olha aqui, ó, como muda o cenário, ó. Isso aqui está equilibrado. Daqui, tá? Depois dessas 3 barras aqui, mantém um equilíbrio. Então, o MACD aqui já cruza para cima, ele já é positivo, porque nós trabalhamos na ordem crescente. Tudo começa do 5, 15, 30, 60, 120, por aí vai. Então, no diário, MACD positivo, uma estabilidade aqui porque andou de lado e um possível ponto aqui, ó, para o preço fazer uma retração na média. Se vai fazer, nós precisamos aguardar. Por quê? Perdendo isso aqui, agora é 25 e aí vai 19, 18, tá? Eu estou reforçando que o viés ainda é de baixa, mas o preço poderia fazer uma fuga ou uma retração até 50% e 61,8 de FIBO, que eu já mostrei os níveis para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar por aqui, tá? Eu falei que o vídeo seria breve, né? Falei que iria falar também do tempo gráfico de 15 minutos. Não custa dar uma olhada aqui como está o 15, né? Porque o 15 ele muda muito rápido, tá? É um tempo gráfico curto. Observem aqui, olhando pela marcar certo, senão os caras reclamam. 28.886, uma sombra aqui. Aí nós vamos marcar esse nível aqui e vamos marcar esse nível aqui, tá? Que aqui é o nível, aqui é sombra, é preço também. Então o preço está fazendo isso aqui, ó. Resistência, suporte, resistência, poderia voltar no suporte, resistência. E observe que 9,21 se aproxima da 50 e o padrão aqui, a lógica seria voltar para testar a 200, tá? Olha aqui, ó, como volta, ó. Volta, testa 200, voltou aqui, testou, rompeu a 200, foi para cima e poderia testar aqui também, tá? Então nós precisamos o seguinte, aguardar. Enquanto não se concretizar isso aqui, não entra, tá? Ele precisa topos ascendentes, fundos ascendentes aqui, tá? Ele precisa superar isso aqui, ó, e a 9 cruzar 21,50 para retestar 50 a 200. Cruzando a 200 para cima, entrada conservadora. Toda vez que essa 9 no 15 minutos cruzar 200 para cima, analise uma possível entrada no curto prazo, tá? Porque tudo vai começar aqui. O Claudio falou lá no diário semanal que se voltar é ponto de compra, mas se não voltar aqui no 15, não tem como acontecer lá no diário e semanal. Isso é tempo gráfico. Observa se eu estou falando alguma bobagem, tá? Presta atenção nisso aqui, ó.
9 cruza 200. Já mostrei isso aqui várias vezes, olha. Deu 4,37, que isso aqui é 15 minutos. Caiu aqui, tá? 9 cruza 200. Olha onde foi lá a sombra, tá? Mais 4. Se vocês pegarem um movimento maior, 4 horas, vamos observar quando a 9 cruza 200 no 4 horas. É sempre 9 cruzando, ó. 9 cruza 200 aqui, ó, nesse ponto. Cruzou aqui, 20, tá? Se vocês procurarem outro aqui, ó, cruzamento aqui, diário, 9 cruzou, isso aqui aqui é o pior de tudo, né, para não dizer o melhor. 9 cruza 200 no diário, cruzou aqui, pronto, foi até lá, certo? Olha quanto deu isso, 78. 9 cruza 200 para cima aqui, 9,21,50, cruzaram aqui. Para mim é o melhor setup do mundo, tá? Bateu aqui, ó. Ah, não dá certo não? 710. Não, não dá certo. Então presta atenção quando a 9 cruza para baixo. 9 cruza 200 para baixo. 9,21,50. Olha o que acontece, queda. 9,21,50 cruza para baixo, queda, tá? Mas aqui você precisa estudar para saber o que é ponto de exaustão, porque se você esperar no diário a 200 cruzar para baixo para sair de uma operação, olha o quanto que você já perdeu. Mas aqui nós temos estratégia e eu ensino, né, principalmente no curso, como que você ganha todo esse lucro e não precisa esperar a média cruzar para baixo para ter resultado, tá? Então, cruzamento de média é um setup e price action é outro setup que nós trabalhamos em conjunto. Médias móveis mais o price action e dá certo, tá bom, pessoal? Irei encerrar por aqui, agradeço a vocês aí pela atenção, tá? Espero que estejam todos bem e vamos aguardar a próxima videoaula. Quem tem interesse no nosso grupo Free, o link está aí na descrição do vídeo. Quem tem interesse em fazer o curso voltado para o mercado cripto, Bitcoin, altcoins e bolsa, é só me procurar aí lá no grupo aberto ou aí tem o meu WhatsApp. Aí nós entramos em contato e eu explico para você aí como é que funciona. Tá bom? Bom dia e muito obrigado pela atenção.